Fernanda Rodrigo de Santos, nasci no dia 8 de setembro. Eu vim aqui para dar o meu testemunho. Antes de onde eu saí e onde eu estou hoje. Antes de eu estar em Cristo, eu era alguém que gostava muito de homem no princípio. Eu queria ser maior do que as outras, ou ter mais homem do que as outras. Então, para eu ver ou subir de patamar nos homens, eu preferi procurar essas senhoras que vendem medicamento caseiro. Então eu fui até lá, comprei um pó, que eu tinha que se fregar aquele pó durante 2 semanas sem banhar. Eu me freguei com aquele pó, eu vi que o pó estava a resultar muito bem. Então eu voltei para pedir o mesmo pó que antes ela me deu. Ela disse que o pó já acabou. Temos que ir num senhor que trata, que vai nos dar esse pó. Então lá fomos com a própria senhora, chegamos no senhor, o senhor nos deu uma folha. Aquela folha é para nós mastigar e depois a nossa ideia é já não voltar mais atrás. Então nós mastigamos aquela folha, pegamos, o tio disse que temos que voltar lá de madrugada. Voltamos em casa, eu despedi da minha mãe que estava em uma festa, no aniversário de uma colega. Chegamos lá, a mãe concordou, disse tá bom, pode ir. Chegamos lá na porta da escola, onde nos combinamos, que de repente nós assim, olhei atrás, o tio apareceu. O tio apareceu de repente e nós ficamos assustadas no princípio. Depois o tio disse vamos. Ele pegou uma vassoura, cabemos nós às 5, porque éramos 5 amigas. Nós às 5. Depois de nós às 5 subir, fomos até no cemitério de Viana. Chegamos no cemitério de Viana, o tio acendeu algumas velas e começou a invocar espíritos. E depois daí saiu uma caixa dentro daquele túmulo, só uma caixa. E na caixa só um senhor. Mas no princípio o senhor no fundo estava tipo um esqueleto, como chegou até a nós, virou pessoa. Nós tivemos que se envolver com aquele senhor, aquele morto, tivemos que se envolver com ele nós assim, se envolvemos com o morto. Depois daí ele ficou a fazer algumas manobras e o buraco voltou a se fechar, o caixão voltou a entrar. Depois saímos daí, ele fez alguma invocação, as velas apagaram. Fomos até naquelas casas onde fica no cemitério. Chegamos lá, ele invocou e viu uma bebê pequena nos braços, matou aquela bebê e o sangue daquela bebê nos deu para nós 5 bebês. Desde que nós saímos daí, a nossa cabeça já não era mais a mesma, éramos já outra pessoa, uma nova pessoa. Saímos daí, voltamos em casa, eu já não tinha mais respeito na minha mãe, nem no meu pai, nem no meu vizinho. Depois daí, eles disseram que eu tenho que entregar 2 crianças. Eu pensei melhor, eu disse, olha, eu tenho 2 crianças que são a bebê da minha tia, 2 gêmeos. 2 gêmeos. Pegamos o bebê, eu fui até na casa da minha tia, fiz papa das crianças, dei a minha tia meteu alguns pó do cemitério, dei o pó no bebê, a comida na minha tia para dar eu comer o bebê. A minha tia fez eu comer o bebê e depois daí eu saí. Eu disse que tenho que ir agora, me ligaram que tem um problema em casa. Eu saí daí para não me dar em conta que eu é que matei aquelas crianças. Depois de 2 dias ou 3 dias, eu vi que as crianças acabaram por morrer. Eu fiquei indecisa e fiquei a me perguntar se eu fiz boa coisa. Depois alguns espíritos disseram que sim, é boa coisa. Ofereci essas crianças como símbolo de amor que eu tinha pelo diabo, ofereci às crianças. Depois eles me pediram 1.500 pessoas. Então eu consegui essas pessoas em várias formas, que eu consegui num dia só essas pessoas. Eu consegui nas estradas, consegui na rua, no trabalho de várias gente, nas escolas também, nos colegas. Consegui essas 1.500 pessoas num dia só. Num dia só. Agora, na estrada nós conseguimos como? Fomos buscar o pão no cemitério
jogamos pó na estrada e é tipo uma rede que estava a pescar as pessoas. E no motorista, eu sentava no corpo do motorista, entrava dentro e o motorista rompia tudo que estava em frente dele. Poderia matar 10 ou 5 pessoas de uma só vez. Foi assim eu não consegui essas pessoas nas estradas. Na rua foi em briga. Assim, no momento de briga, alguém está falando que no outro, vou te matar. Naquela do vou te matar, então, eu apanho aquelas palavras, entro no corpo daquela pessoa, ou pega faca, ou pega capo, espeta no outro e aí acaba por morrer. E eu saio, o problema fica com ele e a polícia. Sucessivamente assim eu consegui essas pessoas. Também fui trabalhando com essas pessoas que bebem. Trabalhei com essas pessoas que bebem em que forma? Eu peguei uma garrafa de bebida, cavei buraco na casa de alguém e coloquei o nome dessa pessoa e coloquei na garrafa e enterrei essa garrafa. Depois de enterrar essa garrafa, ele tinha que ter um caminho, não sei o que. Depois daquela pessoa, eu tive que fazer todo o esforço para aquela pessoa dar primeira e pisar naquela garrafa. Eu consegui essas 1.500 almas. Fui até no mar, tive que levar 10 ovos. Eu atirei esses 10 ovos na água. Depois de atirar esses 10 ovos na água, aí saiu uma rainha. A rainha começou a nos dar algumas orientações. Ela começou a nos falar: se vocês acham que estão preparadas, então seguem a me atrás. Eu disse: não, nós estamos preparadas para tudo que vier. Ela disse: tá bom. Nos perguntou: estão preparadas para enfrentar ou para entregar tudo que nós lhes pedimos? Nós estamos sim. Não importa o que nós lhes pedimos, vocês vão pegar e falarmos sim. Um juramento, nós fizemos um juramento de forma, levantamos as mãos e fizemos um juramento, concordamos nós as 6 com a rainha. Então, aí são um elevador embaixo d'água e vou até em cima, fomos até lá, entramos até ao mar, que também existe uma cidade enorme. Várias almas que morrem no mar estão enterradas lá ou estão amarradas para fazer o trabalho da bruxaria lá no mar. Enfrentamos essas almas. O rei disse: olá, vocês estão no bom caminho, continuam a seguir esse caminho, e onde nos entregaram essa roupa. Eles entregaram essa roupa, ficaram a me explicar. Disseram que eles nos deram essa roupa. Essa roupa, esse vestido era para usar em variação. Quando assim eu ia voar, eu ia para matar alguém, então eu metia esse vestido, me dava mais força para conseguir fazer as obras todas. Essa blusa também é a mesma coisa, da mesma assim. Agora, quando eu ia fazer a ação mais importante, eu usava esse vestido. Quando eu metia esse vestido, o vestido ficava comprido. O vestido ficava comprido. E me deram esse pó, esse medicamento. Essa corda estava na minha cintura, tem um medicamento dentro. Mesmo que eu matasse na rua, eu não deveria ir presa através dessa corda aqui dentro. Agora, essa corda aqui, essa corda terá 3 nomes. São vidas de 3 pessoas que estavam para morrer. Esse frasco tem, quando eu tenho pó e tem alguma cruz, para quando eu chegava para invocar os espíritos, então eu tinha que usar essa cruz e invocar ou bater as palmas por 3 vezes. Essa folha aqui, com essa folha eu podia tirar bebê de alguém e levar no mundo da feitiçaria. Esse sal a gente faz com osso de morto. Fazíamos com osso de morto as panginas de estrada. Muitos vão se perguntar por que cor de laranja o sal. Se vocês verem que nas praças também vem esse tipo de sal. Esse sal sai do cemitério. Nós fizemos com osso e sangue, um tipo de mergulho cor de laranja que mete o sal
assim. Para que é força? É para a estrada. Para quando você deita a exibição na estrada, tudo, ou o motorista que estava para fazer tipo uma pesca, isso surge para isso. Esse pau é para aquelas pessoas que sofrem de gota. Esse pau é para aquelas pessoas que sofrem de gota. Se formos a ver, tem umas linhas amarradas. É para aquelas pessoas que sofrem de gota. Tem muita gente que procura medicamento tradicional. Então dão esse pau. Esse pau é para várias coisas. Quais? Mensagem do cemitério. Quais coisas? As pessoas que sofrem de gota, vários tipos de doença mesmo. Você também trata de gota? Não tratava isso, digamos, naquela senhora para vender, para quando você beber da água desse pau, então acabou. Esse pau, quando você compra esse pau e bebe da água desse pau, então você você se sente mesmo diferente. Você vai se sentir muito diferente e uma nova pessoa através desses paus. Esse pau também, esse pau não só para doença, não só para essas pessoas que fazem várias coisas. Esse pau também surge, também posso invocar alguns espíritos e tirar bebê de alguém através desse pau. Ou amarrar a vida de alguém, isso é embuteiro. E eu não embuteiro. Amarrar a vida de alguém nesse pau. Deram uma proteção. Para quando eu vou numa ação, para nada dar errado, mesmo se eu matar alguém, tudo que eu fazer, não vou ter culpa. Através desse fio? Sim, através desse fio. Não tem culpa como? Você vai dominar as pessoas, polícia, não, o fio tinha uma vantagem no mundo das trevas. Eles meteram algum trabalho. Agora, essas folhas é para expandir na casa das pessoas. Essa folha expande na casa da pessoa. Quando alguém pisar nessa folha, ou a água que a gente quiser fazer, pode ser água, pode ser. Então, desde aquele momento a pessoa não para de adoecer, há sempre morte em casa. Não nasce, não concebe também, só através dessa folha. A pessoa que não tem filho e pisa nessas folhas, pode casar, pode ter, não faz filho. Também os imbondeiros. Muitas das vezes temos visto os imbondeiros têm vários pregos. Nesses pregos que tem os imbondeiros são vidas de pessoas que estão amarradas dentro daquele immondeiro. Porque dentro do immondeiro também é uma cidade grande. Dentro do immondeiro há uma cidade. Principalmente os immondeiros que ficam no cemitério. Há uma cidade, há um segredo mesmo muito grande. Dentro daquele immondeiro há vidas que ficam amarradas. Aqueles pregos nós metemos como a pessoa puxa aquele prego, então matou uma pessoa. Ou uma alma que ela matou através daquele prego que ela puxou. Na Mushima também, nós já fomos na Mushima. Desculpa, a irmã quando falou dentro da igreja, na apresentação das coisas que acaba de nos mostrar, falou-nos da pasta, a pasta que você colocava como travesseiro. O que fazia essa pasta? Essa pasta é para quando eu estou assim, deitada, eu quisesse dinheiro, eu vou meter a minha cabeça por cima dessa pasta e quando eu acordar a pasta cheia de dinheiro. Eu se tivesse dinheiro das 6 horas, tinha que acabar no mesmo dia. Se dormir no dia seguinte, o dinheiro desaparece. E como é que você gastava esse dinheiro todo num só dia, das 16 até... As pessoas que bebem, é para as pessoas que bebem, depois. Depois fomos na Mushima. Na Mushima tivemos que levar alguns caixão. Chegamos lá na Mushima, encontramos pastores, obreiros, etc. Encontramos lá várias gente. Chegamos lá na Mushima, ficamos a invocar os espíritos, ofertamos os caixão, abriram naquela sala da Mushima e empurraram lá todos os caixão. Chegaram lá
nós já tínhamos invocado alguns espíritos, aquela mamãe Mushima vira a pessoa. Depois de ela virar a pessoa, e nós ficamos assustados, ficamos a nos perguntar se é o que se passa. Ela ficou a nos falar que eu só se fiz como estátua através de vários credos, quando eu vivia várias gente, porque todo mundo, quase todo mundo que está aqui são nossos, já pertencem ao nosso reino. Agora, na minha casa, eu meti uma jiboia na pasta da minha mãe. Para quando a minha mãe vem, a minha mãe não veja dinheiro, não veja nada, a minha mãe tem que reclamar de tudo um pouco que falta em casa. Quando a minha mãe vai vender o dinheiro que ela vende, então fazemos as contas, algum dinheiro vai lá, algum dinheiro fica com ela. Depois daí também o dinheiro que ela tinha que ter na mão é só para doença, só mesmo para doença, febres em casa, essa coisa toda. Quando estava para ir fazer a meditação no mundo das trevas, então tinha que molhar a nuca da minha mãe. Quando eu pedia na minha mãe, que é uma mamãe, hoje quero sair, hoje quero ir lá no mundo das trevas para ele, hoje quero sair, então eu tive que molhar a nuca da minha mãe. A minha mãe não rejeita nada que eu pedi. Nem se eu falar, mamãe, quero 50 quanto agora a minha mãe me dava, através daquela água que eu meti na nuca da minha mãe. Então eu saía livremente, porque a minha mãe tinha conhecimento. Mesmo na rua também, eu não sentia pena de uma amiga dizer que é minha amiga. Se a pessoa falar que Fernanda, você vai ver, para mim assim já é um fenômeno muito. Então pegava faca e espetava naquela pessoa, sucessivamente assim. Agora, mesmo no mundo das trevas, esse meu nome não era permitido, o nome de Fernanda. Eu não tinha muito significado esse nome de Fernanda, então surgiu como Bruna. Como Bruna. Lá no mundo das trevas várias Brunas, então me meteram como Bruna. Então, trabalhavam mesmo assim, devagar, até como vieram me pedir mais alma, 10 pessoas, para eu subir num patamar e já por trás da rainha. Então, eu entreguei, ofertei 10 pessoas com sangue. Depois eles me consagraram como adjunta da rainha. Me consagraram, me limparam, me ungiram, eu toda. Depois nós tivemos uma ideia, temos que usar postiços, maquiagem, batom, essa coisa toda, tudo que tem a ver com a moda. Então surgiu isso tudo para quando as pessoas usavam essa coisa e aí mesmo que ela orasse muito, jejuava muito, aquilo não habitava. Mas ao usar, nós podemos usar postiço, essa coisa toda. Mas antes de fazer uso disso, temos que orar antes de nós usar aquela coisa. Tivemos também nas igrejas. Nas igrejas, nós temos da seguinte forma: usávamos os pastores, os evangelistas, intercessores, obreiros, quase todos que oravam ou adoram Deus no Espírito em verdade dentro de uma igreja. Então, a gente tinha essa coisa que quando eu chegar nessa pessoa e colocar minhas mãos, tudo vai ser diferente. Numa intercessão, quando há alguém que namora sem a certa idade, então nós usamos aquela pessoa como lar daquele grupo, nós entramos na vida daquela pessoa e aquele grupo estraga. Para os pastores nós enviamos mulher, dinheiro, enviamos coisas que nós sabemos que esse pastor gosta mais disso, então nós vamos enviar isso no pastor e daí o pastor vai se tornar já uma pessoa qualquer, não vai ser mais a mesma pessoa que era antes. Na igreja também há vários espíritos, espírito de sono, espírito de distração. Os demônios, eles se estão dentro da igreja, sentam no ombro da pessoa, para quando a pessoa se apoiar, apanha sono. Para quando a pessoa fazer como vários vezes tenha preguiça ou tenha que de ouvir a palavra. Quando as crianças estão dentro da igreja, então eles usam mais as crianças para fazerem tanto barulho, para ver se a pregação não corre nada bem assim. Depois daí, nós habitávamos, nós fazíamos coisas inacreditável. Depois surgiu várias coisas. Como eu completei 13 anos, eu namorava no momento. Eu fico grávida. A primeira gravidez tirei. A segunda passou. A terceira passou. A quarta é que eu nasci. A quarta gravidez
os espíritos disseram que não posso mais ter essa gravidez porque vai ser necessário no mundo das trevas. Quando eu nasci, apareceu alguém em forma de minha prima, mas eu sabia que essa pessoa pertencia ao meu grupo. Pegou o meu bebê, ele meteu no ombro e foi com ele até o mar. Não sei o que eles fizeram no mar com a minha criança. Depois daí, foi várias formas. Eu, falando a verdade, eu sacrificava mais criança. Eu gostava mais do sangue de criança, porque é um sangue fresco, jovem também. Mesmo quando a gente ia fazer esses ataques do mundo das trevas,